Olá, alunos! Nunca desista das coisas que te fazem sorrir. Nessa semana, nós vamos realizar a nossa última parte da atividade prática sobre o teatro, tá? Então, nós vamos escrever a peça teatral completa. O que vocês vão fazer, então? Prestar bem atenção nessa aula para que não fiquem dúvidas, tá? Então, vocês vão escrever o roteiro e ele deve conter, então, os personagens, as cenas, os cenários, os figurinos e as falas. Lembrem que vocês já escreveram nas aulas anteriores um pequeno resumo sobre o que seria o teatro de vocês. O assunto, né, com início, meio e fim. A peça não precisa ser longa, então não precisa ter muitas falas, certo? Coloquei ali de 2 a 5 minutos, tá? Depois eu vou dizer como que vocês vão cronometrar esse tempo, certo? Então, uma coisinha de cada vez. O importante, então, é que tenha sentido a peça teatral de vocês, que tenha um começo, um meio e um final, né? Que a pessoa que está assistindo, ela entenda o que vocês quiseram, né? Abordar, qual o assunto, qual o tema, né? E o que aconteceu nesse assunto durante a peça e o que aconteceu no final. A pessoa tem que sair dali entendendo a peça de teatro. Depois, então, vocês vão ver que eu comandei um outro arquivo separado em Word, que vocês podem mexer, né? Eu fiz um roteiro para vocês irem preenchendo para auxiliar vocês na hora de fazer essa peça teatral, que eu acho mais fácil, tá? Vocês podem mexer nele conforme a necessidade, certo? Então, vou mostrar aqui, ó. Então, roteiro de peça teatral. Primeiro, vocês escrevam aqui, né, o nome da peça teatral. Como é que vocês vão preencher esse arquivo? Vocês podem tanto preencher no Word e me enviar em Word quando eu pedir para vocês, tá? Provavelmente eu vou pedir para vocês mandarem a leitura dramatizada dessa peça em áudio, certo? Para mim, como entrega desse trabalho, tá? E a parte escrita. Então, vocês podem digitar nesse Word que eu tô mandando para vocês, ou vocês podem imprimir e escrever, ou vocês podem copiar no caderno roteiro e escrever normal, né? Manuscrito. Depois, o tempo de duração, deixem por último, para vocês preencherem, tá? Então, como a nossa peça tem um início, um meio e um fim, certo? Ela vai ter que ter pelo menos 3 cenas para que a gente entenda esse início, esse meio e esse fim, tá? Então, eu coloquei a cena 1, 2 e 3. Mas, se precisar de mais cenas, vocês podem colocar tranquilamente, certo? Então, cena 1, daí vocês vão colocar quais personagens que aparecem nessa cena e como que eles vão estar sendo vestidos, o que eles vão estar usando, ou eles vão estar carregando algum objeto, alguma coisa que precisa ser especificado ali. Depois, o cenário. Como é que vai ser o cenário dessa cena? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma mesa, de uma cadeira, de um armário. Eu tenho que fazer um painel de fundo parecendo que tem uma janela. Entende? Então, é isso que vocês vão escrever ali. Ação da cena. O que vai acontecer nessa cena? Nessa cena os dois namorados vão brigar. Nessa cena o menino tá indo para a escola, tá? Depois eu tenho um exemplo que eu coloquei ali que vai fazer vocês entenderem melhor, tá? E aqui vocês vão descrever a fala de cada um dos personagens que vocês colocaram que vão participar dessa cena. Vocês podem ter, sei lá, 5 personagens e na cena 1 só aparecer 2, na cena 2 daí apareceu 5 e na cena 3, na última, aparecer só 2 de novo, tá? Então, tudo isso é vocês que vão ver a necessidade. Por isso que vocês já fizeram aquela parte do resumo para ajudar vocês nessa etapa aqui, que é a mais, né, que dá um pouquinho mais de trabalho, digamos assim, né? Principalmente quando é a primeira vez que a gente faz. Na cena 2, eu coloquei as mesmas coisas, só coloquei que é a cena 2, que é o meio da história. Na cena 1, vocês vão dizer qual é o objetivo, né? Qual é o problema que está envolvido, o que vocês vão fazer de diferente, né? Na cena 2 é como isso vai acontecer, que aí aqui vocês podem ter que colocar mais cenas, né? E a última cena seria o final da história, que aqui eu coloquei como 3, mas como eu falei antes, se vocês precisarem de mais, fiquem à vontade, tá?
que eu coloquei de importante aqui, né? No mínimo 3 cenas, porque tem que ter o início, o meio e o fim. Aumentem o número de cenas conforme a necessidade. Leia e releia depois que vocês tiverem um roteiro escrito e se coloque no lugar de uma pessoa que nunca viu essa história que vocês estão contando. Será que ela vai entender? Aí vocês vão ver se está escrito direito, se está faltando alguma coisa, se vocês vão ter que mexer em mais alguma coisa, tá? Leia então a peça em voz alta, interpretando os personagens. E aí sim vocês vão marcar o tempo. Vocês vão ler esse roteiro em voz alta, coloca lá no cronômetro do celular, olha no relógio, né? E vejam quantos minutos que ela leva. Eu coloquei de 2 a 5. Se for um pouquinho mais, não tem problema, tá? A gente não vai contar o tempo de troca de cenários, porque quando troca cenário, fecha a cortina, tem que arrumar, abre cortina, mas isso não vai ser contado, tá? Então, só se preocupem de ler ele em voz alta, interpretando as vozes, né? Quando é mulher, quando é homem, quando é mais velho, quando é mais jovem, porque depois provavelmente eu vou pedir para vocês mandarem esse áudio. Então, já vão se acostumando de fazer isso agora. Então, como eu falei, eu botei um exemplo preenchido para vocês entenderem como fazer esse roteiro, que daí é mais fácil, eu acho, de vocês entenderem. Então, o nome da minha peça teatral é A Viagem Escolar e ela tem duração de 3 minutos, tá? Então, na cena 1, que é o começo da história, eu botei que vai ter 2 estudantes, coloquei como que eles vão estar vestidos, que eles vão estar usando uniforme escolar, e vai ter uma professora, e como que ela vai estar vestida, tá? Depois, aonde que acontece nessa cena? É na sala dos professores. Então, eu vou precisar aqui, até eu não escrevi, coloquei agora aqui uma mesa grande e cadeiras, tá? O que vai acontecer nessa cena? Eu coloquei ali, ó. Os alunos se encontram e vão até a sala dos professores conversar com a professora Helena sobre a viagem para o zoológico. É isso que vai acontecer nessa cena. Então, as falas. Daí eu já comecei a colocar as falas aqui, ó. Em alguns momentos, vocês vão ver que eu coloquei uma ação, porque é necessário saber o que eles vão estar fazendo naquele momento, quando eles se movimentam, tá? Então, isso pode ter no roteiro de vocês também. Então, o Fabrício diz, Marcela, venha comigo conversar com a professora Helena sobre a viagem do zoológico. Eu quero saber o que iremos visitar. Aí a Marcela responde, ótimo, Fabrício, eu também quero muito saber. Aí a ação, o que acontece agora? Os dois caminham até a sala dos professores, a professora Helena está sentada ao lado da mesa central. Ou seja, dentro de uma mesma abertura de cortinas, num canto vão estar os alunos como se estivessem chegando na escola e no outro canto já vai estar montada a sala dos professores. E eles simplesmente caminham, né, de uma ponta do palco até a outra, né, para como se estivessem chegando na sala dos professores, tá? Então, só para vocês entenderem como que a gente faz isso. Aí o Fabrício e a Marcela agora batem na porta e são recebidos pela professora Helena. Bom dia, professora Helena, tudo bem? Os dois falam juntos, né? Aí a professora Helena responde, bom dia, meus queridos, tudo bem? E vocês? No que posso ajudá-los? Aí o Fabrício diz, estamos bem, gostaríamos de saber o que iremos conhecer na viagem ao zoológico. E aí a professora responde, claro, vocês irão conhecer muitos animais pertencentes à nossa fauna do estado do Rio Grande do Sul. Hoje na aula falaremos sobre esses animais, assim vocês já saberão identificá-los em nossa visitação. Aí a Marcela diz, que bom, professora, nos vemos logo mais em nossa aula. Obrigada, estamos ansiosos por essa viagem de estudos. E aí o que acontece agora? Os dois se despedem da professora e as cortinas se fecham, pois encerra a cena 1. E aí o cenário será arrumado para a cena 2 na sala de aula, tá? Então, é assim que se escreve o roteiro, bem simples, bem fácil, uma linguagem bem simples também, né, do dia a dia, mas tudo é vocês que vão escolher a forma de escrever, a forma de linguagem e tudo mais, certo? Esse trabalho ele vai ficar para a pasta de entrega de junho, então ele não é agora para maio, porque semana que vem já vai ter a pasta de entrega de maio, tá? E vocês têm 15 dias para fazer essa atividade. E aí na outra semana já tem a recuperação, então cuidem os prazos. Quem está com trabalho atrasado, coloque em dia, porque não vai ser mais recebido,
tá? Vai ter a parte de recuperação. Passou o dia da entrega da recuperação, não adianta entregar atrasado, que não vai ser olhado o trabalho, tá? Vai acabar entrando em plano de intervenção para o segundo trimestre. Então, vai ir acumulando coisas e vocês não vão conseguir dar conta. Por isso, deixem tudo sempre em dia, certo? Se ficarem com dúvidas, me chamem lá pelo Classroom, que eu vou estar ajudando vocês, tá? Se divirtam. É um pouquinho mais trabalhoso? Mas é um trabalho bem legal. Vocês vão ver que vocês vão gostar. E vocês vão ver também que é bem legal de fazer a parte do áudio ali, né? Falando a história de vocês, como eu tentei fazer agora nesse exemplo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal, curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau!